Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Na faixa hoje de 500 e pouco, o mais caro. Nossa, tá bom preço. Já estamos no ar? Já estamos no ar, então. A vinheta vai para o ar aqui, eu nem ouço, só ela fica com... Bom dia, dona Virgínia, tudo bem? O nosso ponto a ponto já está no ar de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Lembrando, você também já está ouvindo aí, está curtindo a música da Rádio Star News Santos? Está? Então continue com a gente, 24 horas com música, informação, com informações da Baixada do Brasil e do mundo. Você veja que tem um departamento de jornalismo pronto para você. Além do que, o ponto a ponto, os programas vão chegando, os programas vão sendo elaborados para que você possa fazê-los com a rapidez que você precisa, né? Além do que, nós temos os brindes. Eu não sei, mas o Marcos Muniz me parece que ele conhece algum pajé, porque ele mandou uns brindes para a gente sortear para os ouvintes. Esse aqui foi o primeiro, né? São guarda-chuvas com dupla vareta, um guarda-chuva invocado, bacana, viu? Presente que a gente vai sortear, nós vamos pegar mais, passar na empresa para sortear para vocês. Ele está prevendo muita chuva, né? Esse é um dos brindes. Nós vamos passar outro brinde que a gente tem aqui, que a Carrier, ou Carrier norte-americana, mandou para a gente 2 mochilas. Inclusive, a gente vai colocar o nome dos convidados também para participar, uma para os convidados e uma para aqueles que vão participar pelo nosso WhatsApp. Edu, qual é o WhatsApp da Rádio Star News? 998058709. Vou repetir, é o 13, se você estiver fora aqui da Baixada, 998058709. É uma mochila bacana. Vou dizer para você que é muito bacana, porque, ó, tá vendo essa entrada aqui? É uma entrada para você colocar o seu notebook, o seu celular. Ah, mas como é que eu vou carregar? Tá o cabinho aqui dentro, gente, ó. O cabinho está aqui, ó, para você carregar o seu celular, você coloca a sua bateria e você vai com ela para qualquer lugar, né? E aí você fala, Edu, o que eu preciso fazer para concorrer e ganhar essa mochila da Carrier norte-americana? Pergunta dificílima. Quem foi inventor do ar-condicionado? Já deu uma dicona, né? Já é uma dicona. A outra pergunta é a seguinte: um container reefer, a Carrier norte-americana, Carrier do Brasil, manda um abraço para o nosso Michael Pereira, é o CEO, é o engenheiro dela no Brasil, é um santista. Ele me falou, Edu, será que é 110, 220, 380, 420, 440? Está nessa faixa aí. Se você adivinhar, você vai concorrer a uma dessas mochilas da Carrier norte-americana, aqui a maior fabricante de ar-condicionados do mundo, sejam eles aparelhos domésticos ou os containers reefers. Posto isso, daqui a pouco eu falo dos nossos oferecimentos, ponto a ponto começando, sempre com assuntos merecidamente pedido por vocês e que a gente tem que tratar todo dia, como saúde, política, economia, esporte. Falar em esporte, ontem, grande jogo na Arena do Corinthians, não sei se era polo aquático ou futebol, choveu o jogo inteiro, um dilúvio, grande jogo, um jogaço, 2-2, muita reclamação, o Corinthians abriu, o Palmeiras empatou, virou o jogo, teve um pênalti não marcado, se o VAR não viu, não precisa nem usar o VAR, né? Mas ficou 2-2, um grande placar. Em compensação, o Santos acabou ficando só no empate 1-1, a situação não está nada boa, na estreia do Lucas Lima, e o Mendoza acabou salvando o Santos, e o técnico Odair Hellmann, que ficam fazendo uma paródia com o nome de uma maionese aí, se ele não andar, esperto, vai desandar a sua maionese, literalmente. Mas vou pegar o bom dia dos nossos convidados aqui, neste ponto a ponto de sexta-feira, que antecede o reinado de Momo. Já vou avisar para você, o Muniz já foi esperto, já me mandou aqui, teremos muita chuva no Carnaval, muita. A partir de hoje, você já deve estar percebendo o céu. Há uma previsão, segundo a Ecovias, de mais de 570 mil veículos descendo a serra para todo o litoral, seja Baixada Santista, Litoral Sul ou o Litoral Norte. Deixa eu pegar o bom dia dos convidados. Vou aqui por uma questão de educação, né? Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, agora estamos aqui de novo, ela que é uma simpatia, né? Ela que já foi comissária de bordo, mas faz tempo, não está tanto tempo assim não, que ela é bem jovem, né? A Valerie Schiff, que é nutricionista voltada ao esporte, muito legal. Hoje não dá para fazer esporte, seja de forma amadora ou muito mais profissional, se você não tiver uma nutrição adequada, uma elaboração do que você vai fazer da sua alimentação, senão não vai dar certo. Valerie, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Faz tempo, hein? Faz. Tudo bem com você? Novembro, né, eu acho. Isso. Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito. Graças a Deus.
mesmo com o carnaval aí, a gente está na ativa. E o carnaval é importante frisar, né? Mistura de bebida alcoólica com alimentos mais pesados. Todos proibidos, né? Não, na verdade eles têm que estar bem focados, porque uma vai passar mais de 20 dias na Europa competindo, o outro também vai vir agora no início de março também, e eles precisam bater pesagem e eles sabem que não pode brincar. E atleta, não dá para copiar, não. Atleta só pode assistir carnaval pela televisão. Não, eles podem curtir. Pode também? Dá para curtir? Desde que não vale a madrugada, pode. Eu vou perguntar agora para o nosso outro convidado, o doutor Filipe Sacabe, cardiologista, também além de profissional médico, também é um esportista, né? Doutor Filipe, bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, Valerie, Edu, Virgínia, bom dia nossos internautas, nossos ouvintes, nossos espectadores. É um prazer muito grande estar retornando aqui também. É um prazer muito grande estar debatendo os temas de esporte, de saúde, políticos, temas relevantes para a nossa cidade e levar a informação de modo prático, objetivo, para você que está nos assistindo. É isso aí. Então, lembrando só, né? Nós estamos no ar no oferecimento de Muniz Logística, soluções de comércio exterior. Você vê aqui, ó, é só você entrar em contato com www.mmunizlogistica.com, você vai ter .com.br. Você vai ter todas as informações. Tem um QR Code, você clica nele, abre uma tela, você tem um institucional que rola aqui todos os dias. Na rádio tem lá um institucional da M. Muniz, é uma das empresas santistas mais bem-sucedidas. Primeiramente, ela trabalha com empresas do Brasil e do mundo, né? Ela está em todos os portos brasileiros e atende todo o planeta. Também citar a Forte Vistorias Automotivas na hora de fazer a vistoria do seu carro, que é obrigatório. O governo não dá moleza para a gente. Você vai comprar um carro, tem que vistoriar. Você vai vender o carro, tem que vistoriar. Então, a Forte está em 4 endereços na Baixada: Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e também em Mogi. Sempre com você. E os endereços passam ali, depois eu repito para você, em Santos, Joaquim Távora, uma quadra antes da Ana Costa. Também destacando a ENGE Plus e a ENGE Life. Primeiro a ENGE Plus, que tem esse lindo residencial, o Mykonos, 32 andares, vai ser entregue agora dia 23. Aí o doutor Felipe cuida do coração, eu tenho gente que está com o coração batendo, assim, você não vejo a hora de mudar para esse condomínio maravilhoso. Projeto arquitetônico da Cecília Passarelli, lindo. Tomada elétrica para carro, todo espaço de lazer, piscina, tudo lá na área principal, lá em cima. Você vai curtir essa vista lindíssima que tem aqui, você vê no vídeo também. E olha, pode fazer um financiamento, ainda tem acho que 10, 12 unidades, corram. Você vai fazer um ótimo negócio, diretamente 120 meses ou através do seu banco. Salão de jogos, piscina, espaço fitness, grill, salão de jogos, brinquedoteca, uma vista maravilhosa, um prédio lindíssimo, dá vontade de mudar para lá, viu, gente? É maravilhoso. E de onde fica? Ricardo Pinto, 63, na Aparecida, perto de tudo, do shopping, de escola, da praia. Mas, de repente, fala assim, Edu, esse é lindo, mas minha mulher gostou de um outro que você mostrou aí, já sei qual é. É esse aqui, ó. É o residencial Ilha de Malta. Veja, Mykonos é ilha, Malta é ilha. Eles pensam em ilhas, né? Então, esse aqui é um projeto também da Cecília Passarelli, maravilhoso. Um projeto construtivo muito bonito, 2 e 3 dormitórios, 83 e 116 metros quadrados. Está lá no vídeo também que você vai conferir. Muito legal você poder... esse onde é, Edu? Eu sou aqui do interior. Fica na Avenida Almirante Cochrane, 32, no Canal 5. Olha, quase na areia. A 50 metros da praia, você vai ter uma vista de toda a região, lindíssimo condomínio também, vai ser uma super possibilidade de você morar bem em Santos. Agora você fala assim, poxa, Edu, eu quero um dia ter um desse aí, mas eu queria ver se tem alguma possibilidade de eu comprar um imóvel em Santos num bom padrão. A ENGE Life é a caçulinha da ENGE Plus, é uma empresa do grupo ENGE Plus, onde a qualidade faz a diferença. Está aqui, ó, essa pode ser a sua possibilidade. Você já ouviu falar no conceito Smart? Você conhece, Valério, o conceito Smart? Já ouvi falar. Não? O conceito Smart é o seguinte, são edifícios com plantas menores, você tem planta aqui de 38, 56 e 67 metros quadrados com suíte. Só que é um complexo para que você possa morar. Vai ser entregue todo com piso, revestimento, você não precisa colocar nada, já vai ser entregue pronto. Vai ter 3 espaços. Piscina, doutor Felipe, você gosta de nadar, não gosta? Adoro. 25 metros a raia de natação. Piscina semiolímpica, aliás, esse projeto é muito legal, para você que gosta de fazer esporte. Olha, mas inovadora na cidade. Cada vez você vai ficar menos em casa e mais fazendo atividades, né? A Valerie, que trabalha muito com a rapidez também, vai ter com o Work. Então você pode receber o teu cliente lá, todo montado. Que legal. Salão de jogos. Olha só, pet place para o seu cão. Doutor Felipe, ele, quando às vezes não dá tempo para ir para a rua, para correr, ele corre na esteira. Nesse condomínio vai ter pista de Cooper. Você tem uma pista de Cooper. Muito legal. Então, olha a sacada do Diogo Barroso e do Alexandre Suárez, hein?
Então, tem cantinho da mamãe, academia é montada, gente. Você vê a foto aí, não é ilustração, a foto é da academia, esse tamanho, e ela será equipada. E mais, vai ser pegar o condomínio todo pronto, todo entregue, tudo mobiliado. Aí eu perguntei para o Alexandre Suaide, fiz a pergunta para o Diogo Barroso. Tá muito bom, tá muito fácil, mas aí acabou a moleza. Ele falou, não, tem mais. Eu falei, como tem mais? Você faz um financiamento direto com a construtora, faz o financiamento, você dá, 30%, 40% de entrada. Aí eu falei, pronto. Aí acabou a minha felicidade. Aí que começa a sua felicidade. Porque você dá essa entrada, a obra ficará 36 meses sendo concluída e ela estaciona, o seu financiamento estaciona. Aí, quando você retomar, não vai ter a cobrança dos juros lá para trás. Você volta a comprar diretamente com a Life, uma empresa do grupo Engie Plus. E mais ainda, sabe qual é a previsão do condomínio? Condomínio é um negócio que a pessoa fala, nossa, eu moro num prédio, mas o condomínio está acabando comigo. Eu tenho um amigo meu que mudou de um prédio, o condomínio dele estava só em R$ 2.300, ele falou, virou aluguel. A previsão será de R$ 400 o condomínio. Então, não tem por que você não vir morar em Santos. Engie Plus, Engie Life, use o termo, a qualidade faz a diferença para ambas as construtoras. A capacidade construtiva é muito grande. Bom, posto isso, depois eu falo também da Mecânica Eleomar, da Tintas e Tintas, da M Rocha Contabilidade, e vou falar também para você muito mais, né, dos nossos apoiadores, como Ronaldo Hammer, Martin de Ouro, deu aquela batidinha, sexta-feira o prédio deu aquela mexidinha, a coluna andou, se amassou o carro, Ronaldo Hammer resolve para você. Antes de começar o programa, olha que notícia e uma cena que você vai observar na internet. O cantor Péricles, do Exalta Samba, hoje carreira solo, sofreu um assalto com a sua família ontem em frente à casa da sua mãe em Santo André. A cena, câmeras gravaram o vídeo, faça o que ele fez. Você vê um carro parado, que é o seu carro, ele levantou os braços, e aí o que acontece levantando os braços? Ele acabou não reagindo ao assalto. Positivamente é o que deve se fazer, não reagir a assalto. E ele não reagiu. Entregou todos os seus bens, a sua esposa, a sua filha mais nova estava lá. Então, quer dizer, essa é a postura. Não reaja, não reaja. E o Péricles é um sujeito... Não, também não. Então, você tem a imagem aqui, a gente não vai reproduzir ali, mas eu estou com a imagem aqui, você pode achar pela internet. Ele não levantou, ele não abaixou os braços, não fez reação. O que é importante, gente, porque é nessa hora que o marginal não tem pena da gente, não. Ele acaba atirando em você e não tem bem que substitua a sua vida, né, Valer? Nada, de jeito nenhum. O ideal é manter a calma. Eu vivo falando isso para o meu filho. É ter a postura de não... Não, eu falo para ele. Ele anda de bicicleta, volta da faculdade de bicicleta, eu falo, aconteceu, simplesmente não faça nada. Entregue tudo. A vida é isso aí. Como repor. Não tem. O resto a gente... Os bens materiais, você vai trabalhar com o resto. Você está vendo uma cena aqui... Não estamos em dia de faxina, não, viu? É que o doutor Filipe Sacada aqui... ele deu uma... Isso é normal, não é o primeiro. Nem será o último, com certeza. Houve um pequeno incidente, as águas vão rolar, e rolaram mesmo. E aí acabou molhando, mas por isso aqui a gente... Não tem problema, doutor. Fica tranquilo, doutor Felipe. Eu falei tanto de chuva, doutor Felipe já quer água já. Mas ele foi ligeiro. Foi ligeiro, é rápido. Não, está tudo em ordem aqui, nada foi danificado. Isso é uma prévia do nosso carnaval, exato, né? Vai ser um carnaval chuvoso, exato. Né? Performance de... Mas, ó, se chover, a gente já está preso. Ele é ligeiro. Não, foi ligeiro. Com essa rapidez toda aí, é só para passar para você, então, quando ele termina ali, para a gente entrar no nosso programa. Lembrando, hein, acesse www.radiostarnews.santos.com, ou se você tem, por exemplo, um iPhone, vá lá na App Store, né, a sua loja de aplicativos para iPhone, baixe o aplicativo Radiosnet, estamos lá. Ou se você tem o Android, não tem problema, baixe o Google Play, também um aplicativo lá, e você vai ter a Rádio Star News 24 horas. Edu, muito legal, hein? O pessoal está falando, caramba, além de ouvir a música, tem o vídeo, né, Virgínia? Tem o vídeo também, então você vai ouvir e também vai ver. Quando o doutor Felipe termina a secura dele ali... procurando aqui a rádio. Mas já vai achar já. Pronto, já. Doutor Felipe, estou esperando o doutor Felipe ali se acomodar. Obrigado, ele não se incomoda. É que o doutor Felipe ia se molhar também, né? Porque virou água ali. Mas muito a gente está comentando aqui a respeito de muitas informações, a questão de saúde, a preocupação que nós temos no dia a dia hoje. Doutor Felipe, ainda a Valer vai comentar muito sobre a questão da alimentação, nutrição, até a nutrição em geral, mas também a área esportiva.
mas eu vejo muita gente comentando que pós-pandemia, já está fazendo um tempo, 23 já começou, já está andando, passamos 2020, 21, 22, nós tivemos a pandemia, mas é recorrente. As pessoas comentam assim, quais as sequelas, quais os danos cardíacos que possivelmente eu tenha ficado. E eu fiquei muito triste, muito preocupado, que muita gente vem aqui, né, Virginia, e fala, ó, minha esposa não tinha, eu não tinha, tenho, meu pai não tinha, tem. Muita gente acabou apresentando alguns problemas que não tinha. Doutor Felipe, tem sido recorrente isso? Bom, vamos lá, Edu. Eu acho que a primeira coisa que, quando a gente fala de pós-pandemia, é o seguinte, nós precisamos de gestores públicos corajosos que decretem que acabou a pandemia. Perfeito. Nós precisamos de pessoas que tenham dados técnicos, que tenham coragem de chegar à frente da mídia e falar, gente, a situação está contornada, a situação está normal, podemos voltar à nossa vida normal. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa de pessoas corajosas, porque a gente está esperando primeiro falar para esse cara ser crucificado, vamos falar mal dele, enfim. É um irresponsável? Exato. Mas do ponto de vista prático, a pandemia está controlada, são casos pontuais, a vacina foi um sucesso, está chegando agora em fevereiro a vacina bivalente. Então, esse é o primeiro passo. Precisamos, nesse pós-pandemia, de gestores públicos corajosos, não políticos, nesse momento, gestores públicos técnicos, que cheguem a público e falem, gente, a pandemia está controlada, vamos manter a normalidade, vamos seguir o mundo, vamos nos vacinar e vida que segue. Esse é o primeiro ponto. Não. Claro que, para a gente superar as sequelas físicas, as sequelas emocionais, as sequelas financeiras da pandemia, nós temos que partir do zero. Como se fosse um ano novo, sabe, Edu? Virar a chave. Perfeito. Do dia 31 para o dia 1º. Olha, vamos voltar à normalidade, vamos voltar nossas indústrias ao normal, porque à medida que a gente volta a sair para a rua, que a gente volta a trabalhar, que a economia volta a girar, a ansiedade das pessoas reduz, a depressão das pessoas fica mais sob controle, aquelas pessoas que têm doença crônica voltam a frequentar os seus médicos. Então, tudo isso daí precisa acontecer. Sim. É claro que nós, quando eu falo nós, seres humanos, brasileiros, cientistas, sofremos muito na pandemia. E essa página é uma página que não tem que ser esquecida, mas tem que ser começar a se escrever as próximas páginas do livro. Então, eu acho que tem mais gente com ansiedade, mais gente com depressão, mais gente sem dinheiro, a população empobreceu, a dívida pública aumentou, os juros aumentaram, a economia não vive um bom momento. Então, o que nós precisamos? Gestores públicos corajosos. Falei, a pandemia está sob controle, ela não acabou, mas está sob controle e precisamos tocar daqui para frente. Esse é o primeiro ponto. Posto isso, eu acho que avançar com a economia, avançar com os programas sociais, eu acho que é isso que a gente espera aí para frente, porque, com certeza, houve uma redução na quantidade de exames associada às doenças psíquicas que estão muito em voga e muito prevalentes na nossa população. É importante falar, depois o doutor Felipe ainda vai comentar a respeito, porque eu ouvi alguns profissionais em alguns outros artigos que publicados pela imprensa, que algumas pessoas queixavam, o doutor Felipe vai comentar, houve um aumento maior da miocardite, o doutor Felipe vai explicar o que é, consequentemente, essa inflamação, e aí pode causar arritmia, insuficiência cardíaca. Eu não sou muito favorável a ficar fazendo alarmar demais, né? Eu acho que os profissionais têm essa capacidade de não passar isso, né, doutor Felipe, que é não trazer, porque muita gente diz assim, meu pai ficou quase 2 anos sem ir no médico, agora ele está desesperado, se bobear ele quer morar dentro do consultório, e não é assim. Outros, infelizmente, tiveram seus quadros de doença agravados, porque faltou aquele conta, e muitas vezes não foi culpa do médico, foi culpa da pessoa. Eu vou usar aqui o exemplo do Pelé. Pelé, a esposa dele, que é uma pessoa que eu percebi de muito valor, né? Ela tinha que, muitas vezes, se esforçar para levar o Pelé ao hospital, porque o Pelé não queria sair. Aquela história, né? Será que eu vou pegar a Covid e vou ficar pior? Então, isso acabou trazendo também prejuízos na recuperação. Infelizmente, eles já não estão mais entre nós. Veja, a Covid é uma doença sistêmica, uma doença inflamatória, mas assim como o vírus da gripe também como a gente tem outras infecções que acometem vários órgãos do nosso corpo. O Covid, entre os órgãos do nosso corpo, pode afetar também o coração, assim como o vírus Coxsackie, assim como o vírus da gripe, assim como o vírus da herpes, assim como o vírus da hepatite, pode machucar o coração. Então, a miocardite é a inflamação no músculo cardíaco. Na grande maioria dos casos, ela é reversível.
ela melhora em alguns meses, à medida que a doença melhora, e poucas pessoas ficam com alguma sequela, ou praticamente nenhuma. O número praticamente ínfimo, praticamente zero de pessoas que se vacinam também tem esse efeito colateral. Mas a vacina se mostra muito mais eficaz, muito mais benéfica para a nossa população, e esse efeito de miocardite é praticamente teórico quando a gente põe na prática, a gente praticamente não vê com a vacina isso daí. Eu acho que a nossa população está com a saúde mental muito prejudicada, Edu. Nos últimos 15 dias aí, 2 médicos que trabalham na minha equipe tiveram afastamento por depressões sérias. Olha lá. 2 médicos em 15 E eu lhe dias. fiz essas perguntas, até peço desculpas para a Valéria, porque a gente recebeu, eu fiquei espantado, né, Virgínia? O número de pessoas, muitas senhoras, pessoal, fico feliz pela procura, mas leve algum médico. E eu falei, doutor Felipe, a hora que puder participar, vai participar. As pessoas estão em pânico. As pessoas ligam, mandam mensagem, ou mandam e-mail, dizem assim, eu estou com isso, calma. Primeiro passe por um profissional, o médico vai dizer, e outra. Teleconsulta. Exato. Eu acho que o brasileiro, Edu, ele tem um modelo de assistencialismo muito ruim. A pessoa precisa ter um médico, um clínico geral, que ele pode ser a especialidade que for, mas ela tem que ter um médico de referência. Exato. E essa pessoa de referência, ela tem que seguir o processo de envelhecimento da pessoa. À medida que ela segue o processo de envelhecimento da pessoa, ela consegue acompanhar. Eu tenho vários pacientes há 10, 12 anos que eu acompanho os pacientes. Então, eu acho que o brasileiro ele é muito usa a medicina como se fosse um incêndio que ele vai e apaga. Então, na verdade, eu acho que o que a gente tem que ficar de orientação do Covid, da liderança do Covid, é o seguinte: nós precisamos olhar a nossa saúde de uma maneira vertical. Nós precisamos começar quando a pessoa passa no pediatra, aí muda para o clínico e sempre consultar o médico, uma vez por ano. Adquirir, como se fosse voltar às nossas raízes e lembrar do médico da família. Tem um médico, você tem o telefone, tem um médico que você liga, o médico faz uma consulta. Então, eu acho que esse tem que ser o principal legado da pandemia. Esse seria o modelo ideal. Eu acho que esse seria o modelo ideal. Doutor Felipe. Então, eu acho que você não precisa ter um urologista, um pneumologista, um hematologista, um gastroenterologista, sai fazendo um monte de exame. O que você precisa ter um médico da sua confiança que acompanhe o seu processo de envelhecimento. Na necessidade vai encaminhar você para o profissional. Na necessidade, exatamente. Eu tenho vários pacientes aí, eu concluí a minha residência em 2011, e eu cheguei em Santos em fevereiro de 2011. Eu tenho vários pacientes que eu comecei a atender em fevereiro e que são meus pacientes até hoje, que já operaram o coração, já tiveram câncer de próstata, passaram pela pandemia e estão aí, comemorando pós-pandemia. Eu acho que esse é o segredo, o acompanhamento médico a longo prazo. É importante você falar do Dr. Felipe Sacab, cardiologista, trazendo um pouco de calma, um pouco de paz para você. E esse modelo é fantástico, né, Vala? Quando a gente fala, desde garoto, eu lembrar disso, era o médico que acompanhava a família, acompanhava você, e numa necessidade, você vai procurar tal médico, ele vai seguir com você no tratamento. Concordo. Você vai procurar tal tratamento com tal médico, que você vai ter sucesso nisso. E não alardear. As pessoas que contratam um plano de saúde, elas perguntam assim, ela pega o plano, mas tem todas as especialidades? Aí já começa a olhar assim, aí pega para a mulher e fala assim, marca esse. A mulher, calma, mas ele quer marcar todos os médicos se bobear no mesmo dia. A pessoa acaba usando com raiva, né? Por ansiedade, quer tratar a ansiedade dela com várias consultas. Na verdade, o que ela precisa? Está atento a sinais do corpo, ter um médico da confiança dela, porque, na verdade, o adoecimento ele é um processo. Agora, nós somos o que nós comemos, né, Valéria? Opa. Com certeza. Porque aí fala assim, eu vou lá no Dr. Felipe todo arrebentado, aquela história, como mal, durmo mal, fumo, bebo pra cá. Tem um amigo meu que ele fala assim, Edu, para de pegar no meu pé, eu só bebo socialmente, de segunda a domingo. Socialmente. Aí eu falo, vai ser social assim lá na China, né? Então não há organismo que aguente. E outra, a alimentação vem muito a calhar. Dr. Felipe não adianta chegar lá, com perdão da palavra, chega uma pessoa lá extremamente obesa, que tem uma alimentação desregrada, que não cuida, male vai no médico. Quando ele for, o doutor Felipe é médico, não olha para ele, não é Deus nem santo, não vai prover milagre. Então, mas alimentação... isso para eles, inclusive em alimentação, consulta. né? Você tem que ir à alimentação, só que o que é importante, eu gosto muito de trabalhar, é sempre com uma equipe multidisciplinar. Ótimo. Não adianta fazer uma coisa e não fazer a outra. Vá fazer seus exames, passa num clínico de seu conhecimento. Eu tenho, lógico, para indicar, naturalmente, eu tenho uma gastro com a qual eu trabalho já há muito tempo, né?
Eu preciso que eles façam isso. Exato, Sabe, exato. aconteceu já uns 2 anos atrás, uma médica, inclusive, passou comigo, e ela não sabia que tinha uma doença autoimune. Na verdade, não sabia, porque foi descobrir coisa de 1 ano depois. Só que ela vinha em consulta e eu percebia uma questão emocional profunda. Eu pratico muito escutativa no meu consultório. Então, eu acho que nós precisamos... Eu não sou terapeuta, nada disso, sou nutricionista. Mas eu aprendi que dentro da nutrição comportamental também, nós temos que ter uma escutativa com o nosso paciente. Claro. E eu percebi outras questões por trás da questão alimentar dela. E eu achei, eu achei que ela deveria procurar um profissional da área da psicologia. Né? Eu indico também, naturalmente, eu conheço bons profissionais, e indiquei ela para uma conhecida minha, uma amiga, que trabalha muito, há mais de 20 anos, nessa área, inclusive, e aí indiquei. Acredite você se quiser. Ela fez comigo, eu falei, olha, para comigo. Para o que você está fazendo. Segue com ela. Ah, mas segue com ela, depois você me fala. Se tiver a questão amenizada e você precisar retornar comigo, ok. Porque não estava adiantando. Era bater em murro de faca, sabe? Dar murro em ponta de faca. Melhor você cuidar disso primeiro. Ela é médica, mas a mãe dela, inclusive, é médica. Você passa no médico também, faz um acompanhamento duplo. Pois ela passou com a terapeuta, ela passou com o médico. Acabou. Como ela já tinha uma prescrição minha, ela só seguiu. Melhorou. A busca do resultado. Acabou. É o que eu digo. Não enlouqueçam, né? Não. Vai com calma. Não pira, não acha que... Porque a gente não tem a fórmula mágica. Nós temos solicitações, nós temos orientações. Que seria melhor para eles. Mas eu não vou ser desonesto e falar, não, venha comigo que eu vou fazer acontecer. Você veja que o Dr. Felipe fez o registro de profissionais que são bem preparados e passam por problemas, ninguém está livre disso. Todo mundo. E todo mundo, e a orientação é fundamental, né, doutor Felipe? Por mais que às vezes você não faça, você não seja a sua especialidade, mas a sua orientação é fundamental. Eu acho que eu tenho 3 dicas para dar para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo. A primeira dela é ter Deus. Acreditar em Deus. E quando eu falo Deus, não é o Deus da Igreja Católica, não. Pode Deus. ser o seu orixá, pode ser a sua fé. Você tem que entender, você tem que desenvolver a sua espiritualidade. Isso é importante. Isso é muito importante. É muito importante. A segunda coisa é fazer 150 minutos de atividade física por semana, que pode ser uma caminhada, que pode ser uma natação, andar de bicicleta. A OMS pontua muito bem. Acima de 150 minutos é muito benéfico para a saúde. Eu acho que isso é importante. E a terceira fala desse tripé vai muito do que a Valerie falou, o que você come. Então, se você pratica a sua religiosidade, se você faz atividade física e se você se alimenta de forma adequada, e quando eu falo se alimentar de forma adequada, não é comer salada todo dia, é se alimentar de forma boa. Quando eu falo da espiritualidade, não é para ir na igreja todo dia, é para praticar certas coisas que te trazem benefício. Já tem estudos, Edu, de enfermeiras americanas, eu não sei se eu já falei isso aqui, que foi separado 150 mil enfermeiras em 2 grupos. Aquelas que acreditavam em Deus e praticavam algum tipo de culto religioso, seja ele qual for, e 75 mil que não assumiam não ter essa prática dessa religiosidade. O grupo que praticava a religiosidade, ele vivia 10 anos a mais do que o grupo que não praticava. Então, se você tem a sua religiosidade aflorada, pratica, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, você vai viver muito mais em número de vidas e vai viver melhor. Eu acho que esse é o principal assunto que a gente tem que debater pós-pandemia. E temos que colocar um ponto final. A pandemia chegou ao fim. Nós temos o Covid controlado e temos que seguir daqui para frente. Tá aí uma fala bastante pertinente, né, Valerie? Concordo. Você que também trabalha com atletas, Sim. O atleta, além de ter uma saúde, que ele tem que ter uma saúde em dia, o comprometimento de entender que ele é um atleta, ele está buscando alto rendimento, está buscando resultados, todos nós temos que buscar. Vamos ao intervalo. Antes, eu só mandar um abraço para o Luiz Henrique Guimarães, médico veterinário, está sempre acompanhando o programa, sexta-feira,
Hoje um abraço para ele, é o Marcos Silva do Guarujá, ali em Ramos, que está lá na Enseada, dizendo que do Guarujá está um tempo esquisito, lusco-fusco. Vem chuva, viu, Aline? Não vou te dizer para você que não vai ser o contrário, mas curta ainda amanhã que vai ter um tempo bom. Mandar um abraço para o Bento lá em Florianópolis, 6h30 da manhã já me mandou bom dia, disse que Florianópolis está lindíssima, mas com cara de chuva. Também o Wellington Moura, lá em Itajaí, Santa Catarina, está lá na região portuária, mandou bom dia também, já está conosco. Nosso querido Rogério Perim, São Bernardo, grande figura, ele que também é atleta, viu? Nada pra caramba, o homem, olha, empresário, é um nadador de mãos cheias. Manda um abraço também para a doutora Fernanda Masteguin, o doutor Marcelo Masteguin, estão sempre com a gente também, acompanhando o programa. Doutor Matheus, lá da Robótica da Santa Casa, deu um show no programa que nós fizemos aqui, a sua ideia, viu? A sugestão foi do doutor Felipe, que cara bacana também, como é a linha do doutor Felipe, né? E olha, fala com uma primazia, com uma capacidade que deu até vontade de ser médico, mas é como a gente é jornalista, não tem muita essa história de estudar tanto, não. E sabe o que está falando, né? Sabe o que está falando. Sabe, né? Empolga a gente de entender que a medicina brasileira caminha a passos muito largos. É uma das melhores do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sim. Muito melhor que a medicina europeia, do mesmo nível da medicina americana. Eu acho que nós temos aqui o que tem de melhor, nós temos no nosso país. É isso aí. Mandar um abraço também de manhã, agora pela manhã, o Maurício Franco, ex-secretário de Finanças do município de Santos, a Reginaldo e o Márcio, proprietários do Hotel Geneve, lá em Campos do Jordão, lugar bonito, hein? Carnaval, muita gente vai fugir da folia e vai lá para Campos do Jordão. Virgínia, vamos a intervalo na volta aqui. A Vale vai me dizer se eu posso comer uma feijoada antes de uma prova, se eu posso entrar numa churrascaria e comer tudo que eu vir na minha frente para no dia seguinte participar de uma prova de natação. E aquela história, quando eu disse que a gente é o que come, tem gente que fala assim, pior que é mesmo, Edu, pior que é mesmo. Eu como tudo que vejo pela frente, mas eu dou mais minha caminhada, não adianta. Você também tem que, senão você vira, você vai virar o quê? Paciente da Vale e doutor Felipe, e ambos vão dizer assim, nota 0 para você. Eu vou intervalo e volto já. Sai daí não. Diga. Alcides Catarino, bom dia a todos. Parabéns pelo programa e convidados. Cacaio Tudes, bom dia a todos. André Luiz Simões Andrade, excelente dia para todos. Tema importantíssimo. Maravilha. Um abraço pessoal também do Bolo Santista, né, que está acompanhando sempre a programação da gente. Pode comer bolo de vez em quando? Pode, né? Lógico. Ninguém. Não vai matar ninguém um bolinho, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem um bolinho. Vamos ser felizes tem um também. bolinho predileto, Vale, que você goste mais? Bolo de bolo, já ouviu falar isso? Bolo de bolo? Bolo de bolo. Não tem gosto nenhum, é só bolo. Bolo. Bolo com cafezinho. Bom, essa é uma boa dica, bolo com cafezinho. Volto já. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal
tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Piazza Torinha, tem 2 minutos esse vídeo para você ver. Ó. Em que canal fica? Fica aqui. Já estamos de volta. Olha, pegou a gente aqui batendo um papinho, que é importante também. Eu digo que às vezes o intervalo, viu, gente, tem assuntos aqui que são tão bons como o do bloco que a gente acabou de fazer. Tá? Estamos aqui com a Valerie Schiff, né, que é Schiff, que é nutricionista esportiva. Tem saudade de voar ou não? Não, só de passageiro. Só de passageiro. O maridão, ele é piloto. Ele é piloto também é professor, né? Ele é professor, Que bacana, ele ministra aulas dos equipamentos que ele estudou e aqueles que ele voou. Ele falou para você outro dia o que vai acontecer? Porque acho que em São Paulo vão colocar semáforo no céu. Como tem helicópteros em São Paulo? Superou Nova York. Tá? Superou. Eu estava pensando em comprar um. O espaço aéreo mais movimentado do mundo. Eu estava pensando em comprar um, vou desistir. É muito caro. Mas um absurdo. E superou de longe Nova York. De longe. Então, quer dizer, é complicado. Aí as pessoas também estão assim. Outro dia eu vi até uma matéria de um grande publicitário. Ele estava se queixando do trânsito de São Paulo. Todo mundo sabe que passou até por problemas de saúde. Eu vou falar, pronto, eu vou falar. Roberto Justo, jornalista não segura. E ele comentando que ele estava usando muito a aeronave dele por conta de um trânsito muito estressante, ele teve problemas de saúde, maior rapidez, mas que também estava assim, que era um negócio estranho, que você subia aos céus e via helicópteros cruzando para lá e para cá. Esse estresse também, doutor Felipe, que a pessoa passa, a mim não importa a posição social, seja uma pessoa mais humilde que levanta às 5 da manhã e não é para fazer atividade, é para pegar o seu transporte, para ir para o seu trabalho, e muitas vezes ela leva 4, 5 horas só de ida e volta do trabalho, mas mesmo aquele que tem uma nobre possibilidade, que tem uma vida melhor, ele vive estressado. Se ele não vai de um jeito, vai do outro. As cobranças são muito grandes. Vivemos um país que você abriu o olho, começa a ser tributado, começa a pagar imposto. Então, a gente não está falando de um governo, a gente está falando de todos. A história do Brasil é assim. E onde mais estoura, é que nem estava aqui, ontem me passaram muito aqui, fui eu pesquisar. Edu, você não fez um programa sobre os Yanomamis. Primeiro que eu não encontrei nenhum aqui para falar. Eu estou buscando especialista mais sério. Curioso de índio, não. Curioso de índio sou eu. Então, a morte de Yanomamis por desnutrição cresceram 331% no último governo. Eu não sei se é só no último governo, não sei se outrora também eles foram abandonados. Os dados dos Yanomamis, para cada 1.000 nascidos vivos, é aceitável que se morra 5. Essa é a conta. Tá? A cidade de Santos já sustentou níveis ruins, mas hoje ela tem os níveis dos melhores do país. Tá? Graças a um trabalho da gestão pública, do prefeito Paulo Alexandre, do prefeito Rogério, da parceria de sucesso com o Hospital dos Estivadores, com a Fundação Oswaldo Cruz. Os Yanomamis, Edu, para cada 1.000 nascidos vivos, a taxa de letalidade chega a algo em torno de 8%. Isso é grave. Se a crise sanitária começou agora ou já vinha de outros governos, é muito simples. Nada está errado agora, as coisas já vêm erradas de muito tempo. Né? Só estoura no momento. Exato. O que tem que ser discutido pela população é como é que nós vamos abordar as pessoas em situações de vulnerabilidade extrema, como os Yanomamis,
como as pessoas que a gente estava discutindo há pouco em situação de rua. Nós temos dificuldades do ponto de vista de políticas públicas. Quando eu falo de dificuldade, é leis boas. Nós temos dificuldade para mobilização para essas ações, no caso de Yanomamis, e aí culmina nisso, nesses números que são números praticamente de guerra, né? De guerra. Números muito ruins, né? Então, essas políticas públicas elas precisam ser revistas. No meu entender, falando rapidinho dos Yanomamis, as Forças Armadas têm que ser utilizadas, porque elas têm essa mobilidade, esse acesso rápido, tem médicos, tem enfermeiros, tem aeronaves, tem transportes adequados para chegar a essa população, em parceria com a FUNAI. E o garimpo, essas atividades ilegais, elas têm que ser minimamente reguladas, elas têm que ser extintas das terras dos Yanomamis. Como os europeus devastaram toda a Europa, como não existe mais floresta lá, eles têm sim que dividir essa conta conosco. É obrigação legal do americano, do canadense, do europeu, dividir essa conta conosco. Eles acabaram com as florestas dele. Por isso que eles defendem tanto as florestas. Eles precisam da nossa floresta. Isso tem um custo financeiro e um custo social. Sim. Eles têm que dividir essa problemática conosco. Eu acho que nesse ponto o doutor Felipe tocou num aspecto importante. Eu vou pedir até a intervenção da Valerie. Tem se colocado muito que agora é importante, além da presença dos militares, médicos, alimentação, mas também, de uma hora para outra, não adianta você mandar lá comida em excesso sem ter acompanhamento, porque eles não têm isso. E outra, eu vi o registro que muitos têm passado mal agora pelo controle, né, pela saúde, a medicação, eles não estavam preparados. Estruturalmente, o organismo não foi preparado para isso, a alimentação deles é completamente diferente. Nós vamos comentar sobre isso também. Em relação aos garimpeiros, as Forças Armadas estão fazendo um trabalho muito forte lá, de recuperação de áreas, e tem gente dizendo, mandaram aí, ontem, foi anteontem, na verdade, sexta-feira, pô, Edu, estão queimando tratores, um monte de coisa lá, não podiam fazer o reaproveitamento? Eu acho que algumas coisas poderiam. O medo que as autoridades militares têm é quando você deixa aquele equipamento lá, eles retornarem lá. Depois, porque as Forças Armadas não vão ficar... É dificílima daquela região. Exato. Né? Difícil tirar um trator de lá. E mais, você não tem como fazer a retirada fácil. Aquelas pistas de pouso têm que ser explodidas pelo Exército, porque senão elas vão ser utilizadas de novo. Então, é muito fácil a gente demonstrar um trabalho falando. Fazendo é muito complicado, gente. E o doutor Felipe tocou muito bem. Eu vou fazer vez aqui, e coro também, com o que disse o chanceler alemão, que eu acho que ele foi muito correto na explanação dele, dizendo mais ou menos o que você disse, viu, doutor Felipe? Ele dizendo que é uma responsabilidade do mundo, e em momento algum, que algumas pessoas estão afirmando, ele falou, eu não estou dizendo que a Amazônia é minha, é da Alemanha, não, a Amazônia legal é brasileira, pertence lá, mas é uma obrigação de todos nós, porque também lá há uma riqueza muito vasta para uma série de situações que precisamos para a indústria medicamentosa, e lá está, então é obrigação. Então, Alemanha, Noruega, Finlândia, Suécia, já fazem parte do bloco, que estão mandando recursos e vão mandar mais recursos e mais para preservação, para ampliação dessas proteções até os povos indígenas. Então, precisamos fazer a lição de casa, precisamos demonstrar que isso pode acontecer. Ô, Vala, essa questão da nutrição, eu quero até te perguntar do atleta, né? O que o atleta pode fazer, mas antes eu gostaria que você desse um pitaco nisso. Você imagina, eles esquálidos, claro que a gente sabe que me parece que alguns vieram, não estavam lá, não importa, se o índio está maltratado, seja na Venezuela, no Peru, onde quer que seja, precisa ser bem tratado. Se caiu aqui, vamos alimentá-los. Mas essa alimentação não adianta chegar lá de uma forma, caminhões e caminhões de aviões. Como você tratar, desculpa falar, até fazer uma alusão aqui, Sim. Né, a paciente bariátrico, por exemplo. Sim. Ele está numa condição restrita, extremamente restrita, recém-operado, então ele tem um procedimento por conta da restrição gástrica dele. Acontece praticamente a mesma coisa com o desnutrido. Porque ele está com a capacidade gástrica reduzida. Exato. Então você não pode chapar ele imediatamente com alimentação, qualquer ela que seja. Tem a parte clínica, evidente, né? Está sendo feita, o soro fisiológico, ele tem que estar preparado para receber a alimentação e normalmente ela vai ser muito branda e de quantidades pequenas, aos poucos, você indo nutrir a pessoa que está passando por isso, assim como a criança, né? Devagar, para que o corpo vá se adaptando à nova realidade. Não é assim, gente. Não é assim. Você pega o recém-bariátrico e fala assim, bom, então agora vamos fazer uma alimentação clássica. Coloca aí arroz, feijão, na quantidade clássica aí de uma colher de... Não dá, gente. Não vai conseguir, ele vai dar um dumping.
Vai retornar tudo, vai vomitar, vai passar mal. Sim, a dona Marisa, ela disse que o filho dela é militar e está lá. Mandou uma mensagem, ela aqui de Santos da Ponta da Praia, seu filho é capitão, está servindo lá, e diz que as cenas são tristes demais, e realmente aqueles que puderem ajudar, ela diz que até existem, até a questão de médicos que estão se oferecendo para trabalhar, já temos vários médicos lá, né? Mas infelizmente isso é muito triste. Ela aproveita para dizer, se eu vou falar o que é o dia de hoje. Eu tinha até separado aqui o que era o dia de hoje, mas eu tinha até esquecido, mas como a senhora lembrou, sabe o que é o dia de hoje? Eu tinha anotado ontem, hoje é o dia do gato, aquele bichinho felino lá, né? Dia do gato. E ela falou aqui, tem muitas inverdades sobre o gato, que segundo ela, tem os gatinhos dela, são verdadeiros companheiros, né? E ela mandou uma pergunta também importante, se cerveja, para os dois, em excesso no carnaval, faz mal? É bebida alcoólica. Nem preciso dizer mais nada. É álcool. O álcool mesmo faz sendo mal, diurético, né? Ele tem álcool. Essa associação de não dormir, de usar álcool e se alimentar mal, o corpo pode trazer um preço caro para ela, né? Então eu acho que esse é o ponto, eu acho que dá para conciliar tudo, dá para aproveitar o carnaval, dá para dançar, mas usar álcool com moderação, se hidratar bastante, o carnaval está muito calor, é uma época do ano que apesar da chuva é muito quente, então eu acho que é hidratar, beber álcool com moderação, dormir bem e se alimentar. O Ricardo Molina mandou um abraço aqui, ele é de São Paulo, ele está dizendo o seguinte, pergunte para o doutor Felipe, a gentileza, já dando um bom dia, para quem quer iniciar no esporte, que já pratica esporte regularmente, quais os exames necessários a fazer com menos tempo, segundo ele, para se manter uma boa atividade? Ricardo, excelente questão, bom dia. Eu acho que, antes de mais nada, parabéns ao filho da dona Marisa por estar fazendo essa missão humanitária que realmente salta aos nossos olhos, então parabéns para ele, eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos de cidadãos como o capitão, como o filho da dona Marisa, que executa essa função, isso é muito importante. Precisamos demonstrar respeito aos nossos militares que têm essa função hercúlea, que pouca gente sabe da função, da importância dos militares, que está sendo muito mal dito o trabalho dos militares. Então, essa é uma das funções do militar, prover os necessitados. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria citar. Agora, voltando à questão da atividade física, a gente tem que separar esse paciente por risco cardiovascular. Então, uma criança, quando vai fazer um esporte, talvez uma avaliação clínica simples do pediatra, um exame clínico, está ok. Aquelas pessoas com 18 anos ou mais, sem doenças, que vão fazer algum tipo de atividade física, o eletrocardiograma nos ajudaria. E aquela pessoa com um fator de risco cardiovascular, pode ser hipertensão, sobrepeso, diabetes, aí estaria indicada a realização do teste de esforço, do teste ergométrico. Mas eu acho que o mais importante é procurar o médico, conversar com o médico, conversar com o nutricionista, conversar com o educador físico, fazer um plano de retomada das atividades físicas e aí sim executar a missão com um planejamento. Importante essa fala do Dr. Felipe, e ela mandou aqui uma imagem, eu fui baixar, um abraço para ela, o filho dela, que é orgulho, né? Ele comanda uma tropa, eles estão inclusive tirando, né, os garimpeiros de lá, maquinário, ela falou que é um orgulho para todos nós e para todos os brasileiros, mas eles têm a preocupação, não é um conflito de guerra, é um conflito de humanidade, é tirar quem faz o mal e socorrer quem está precisando. Parabéns aí, parabéns, muito legal. E tem pergunta aqui do Paulo Amaral. O Paulo Amaral pergunta a respeito da alimentação para iniciar o esporte. Isso é uma boa pergunta, até porque as pessoas acham que eu como o normal. A prática de esporte para amador, para nós amadores, ela chama mais atenção até porque o esportista sabe já dos cuidados. É diferente o atleta, eu preciso pontuar bem isso. Pois não. É diferente o atleta profissional, do atleta amador e do praticante de atividade física. Isso aí é preciso, como o doutor mencionou, é preciso fazer uma avaliação nutricional. Quando a gente solicita exames bioquímicos, exames de sangue, nós solicitamos para fazer uma avaliação nutricional. O clínico é ele quem faz o diagnóstico clínico, os médicos. Sim. E nós fazemos baseado na avaliação nutricional, para poder investigar se há alguma questão que precisa ser ajustada. E a gente faz adequação alimentar. Você pergunta se existe uma alimentação. Existe que se fazer uma avaliação, observar o que ele come, o que ele faz durante o dia, por isso a gente faz uma anamnese completa dele ou dela,
enfim. Por exemplo, você falou que tem um atleta que vai participar, ou um atleta, perdão, numa competição no exterior. E ela Exato. tem que bater peso. E o Mas peso é que dela tá. vai baixar de 52 para 49. Sai do seu país. Acredite, é bastante, tá? Vale, sai do seu país, vai para um outro país. Ela leva a alimentação dela ou ela pode se alimentar? Eu ajusto com o que tem lá. Não dá, não tem condição. Primeiro que eles Que não, eles não vão nem deixar passar. Exato. Valerio, eu tenho uma dúvida, posso tirar? Por favor. Aproveitando a Se eu souber sua responder, presença aí. Quando eu sou praticante de atividade física, eu faço triatlo. Sim, E quando a gente você já. e quando a gente faz mais de uma hora de atividade física, tem pessoas que têm o hábito de tomar aquele gel, outros tomam proteína, outros... Isso. Qual é a sua recomendação quando a gente passa de uma hora fazendo atividade física? Como se alimentar? Como se hidratar? O que você pensa sobre isso? Principalmente, dependendo da hora que você vai, normalmente o atleta ou o triatleta, ele corre muito cedo. Ele já faz o seu treino Isso, 5h30 da manhã. Exatamente. Então, a gente sugere que a pessoa faça uma alimentação pré-sono, o que a gente chama de pré-sleep. Você faz já, lógico, durante o dia, tem uma alimentação que a gente vai observar e ver o que você está fazendo já de pré-treino, por exemplo, né? Se você normalmente, quando vai começar a correr e você acorda, por exemplo, 5h30 da manhã, né, você faz o pré-sleep e provavelmente rico em carboidratos, para você ter já glicogênio muscular estocado, para que você não tenha uma queda, tá? E se, dependendo da atividade, vai passar de uma hora, a gente tem vários suplementos que a gente pode fazer utilização. Eu gosto bastante da palatinose, né? Por quê? Porque ela não tem uma questão intestinal, principalmente para quem corre. Dá uma diarreia quando você passa de uma hora e você faz uso de alguma suplementação. Exato, que é terrível. Ou isomaltulose, ela é feita a partir da beterraba. Tá, do açúcar da beterraba. Então, ela tem uma absorção lenta. Isso é bom, porque você continua tendo energia. Se você faz 21K, por exemplo, ou maratona, eu acho legal. Não estou dizendo que eu não acho legal você usar uma malto, por exemplo. Tá? Porque ela dá energia rápida. Só que é energia rápida mesmo. Acaba rápido. E mais uma pergunta, e a prática do esporte em jejum? Tem muita gente agora falando, eu vou de jejum para fazer esporte. O que você pensa sobre isso? Então, se ela faz em jejum, mas ela fez um pré-sleep, ok. Tá certo. Sem problema nenhum. E ela se sente bem. Agora, jejum não pode, né? Não atletas, tá? Eu estou dizendo dos praticantes de atividade física. Eles fazem e se sentem bem. Aí faz um pós-treino, que normalmente é um café da manhã reforçadíssimo. Vale, só posso acrescentar aí? Pode? Eu não, você, né? Vou perguntar a você. Qual seria o horário ideal para essa alimentação para sleep? Olha, no máximo até as 10 horas da noite. Porque aí você vai fazer de madrugada. Você ainda está com essa energia estocada para 5, 6 horas. É bom falar, porque não adianta chegar uma hora da manhã e ir lá bater um pratão, né, Felipe? Aí chega e você vai passar mal. Não, mas, por exemplo, tem gente que bate um pratão de macarrão. Nossa. Entendeu? Só que pode. Eu vejo, primeiro eu tenho o biotipo da pessoa. Eu já sigo a pessoa. Vamos descobrir, ela tá comigo. Viu, Vale? Vamos descobrir na prática. Doutor Felipe, como é que é a sua preparação para levantar às 5h30? Bom, vamos lá. Eu faço essa alimentação boa, eu gosto de jantar, eu preciso fazer refeições. Eu preciso tomar café, eu preciso almoçar, eu preciso jantar. Entre as refeições eu procuro manter com alguma suplementação, barra de cereal, alguma fruta. Antes de dormir eu como muito bem. Uma porque eu tenho filho, e criança chega da escola morta de fome, e não adianta você fazer aquele pratinho de salada, senão o dele vai ser aquele prato gigante. Então, eu faço as refeições junto com o meu filho. Então, como é que a gente faz? A gente faz aula de natação, todo dia das 19 às 20 horas no Santa Cecília, chega em casa, a gente come alguma coisa por volta das 20h30, tem um carboidrato sim, aí eu acordo no outro dia para fazer atividade física. Eu não me alimento antes de fazer atividade física, eu me alimento durante quando passa de uma hora, mas eu me hidrato muito durante o esporte. Eu me hidrato bastante. Para cada 1 hora, 1 litro de água, essa é a conta que eu faço que é boa para mim. Sim, é isso que eu digo, é individual, gente. É preciso que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. O que serve para o doutor não serve para fulano ou ciclano. Mulher e homem têm fisiologias completamente distintas em algumas questões. Até aproveitar essa fala de ambos aqui, foi muito importante, a gente, antes do intervalo, só pedir para o doutor Felipe, e quando a pessoa, ela male faz isso, mas ela começa a sentir alguma coisa estranha, ela acha que o coração está disparado, ou ela começa a sentir ali, acho que estou sentindo arritmia. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer em cima do que você perguntou. Ela começou a sentir arritmia. Ela já pratica atividade física ou ela começou a fazer? Boa.
Bom, a primeira coisa que a gente recomenda é nunca fazer atividade física sem um monitor cardíaco. Esse é o primeiro ponto. Fez atividade física, monitor cardíaco. Segundo, esse monitor cardíaco, hoje em dia, ele já conversa com o celular, que conversa com o programa do professor. E tem alguns pacientes que, se tiver alguma alteração, alguns relógios da Apple e da Samsung já mandam para o meu e-mail e para o meu WhatsApp se o paciente teve alguma arritmia cardíaca. Gente. O Apple 4 para cima já manda isso, já faz elétrico, já manda o elétrico para o meu WhatsApp. Então, se a pessoa tem algum sintoma, o que eu recomendo é para na hora e vai para o médico. Esporte dá dor? Dá. Mas se você sente dor no peito, palpitação, desconforto respiratório, é diferente de uma dor no joelho. A dor no joelho dá tempo de você ir ao ortopedista. Mas o desconforto no peito, não. É uma emergência médica. Então, na via das dúvidas, chama o Uber e vai a um serviço de emergência para ser avaliado. Concordo. Depois dessa fala do doutor Felipe Sacaba, eu vou ao intervalo, vou tomar minha água e vou respirar fundo, viu, gente? Eu volto já. Participação é Patrícia Galhardo. Bom dia, melhor médico. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h29. Esse é o Ponto a Ponto de Santos, de São Paulo para todo o planeta. Você deve participar, você sabe que você tem aquele guarda-chuva bacana da Muniz para proteger você da chuva, que a gente vai sortear as 2 mochilas da Carrier, né? A resposta é muito difícil, viu, gente?
Quem foi inventor do ar-condicionado? Seria Benjamin Franklin? Não. Elton John? Não. Boris Kazoy? Também não. Eu dei a dica, já falei de cara, né? E a outra mochila é a qual voltagem trabalha um container refrigerado. Aqueles containers, quando você observa o navio passando na ponta da praia, brancos, que levam os nossos produtos para todo mundo, fresquinho. O melão sai da produção, entra no container e chega na Europa igualzinho. Tem um tratamento, o negócio está fantástico. Legal. E aí os médicos da Europa dizem assim, olha, na sua dieta, viu, Valéria, você tem que comer melão do Brasil, melancia do Brasil, as nossas frutas, que eles vendem a rodo. E impressionante. Tem um amigo que mora em Portugal, o Luiz, ele fala assim, Edu, eu vou lá no mercado de Coimbra, as frutas chegam naquele dia, vão para o mercado, parece que foram colhidas naquele dia, mas é exatamente isso. Existe um trabalho hoje no container e os médicos que não são bobos nem nada lá falam assim, se alimente de frutas que vêm aos montes do Brasil. Mas estamos de volta aqui com o programa, já nessa parte final. A Margarete, acho que a Margarete Intanes, se não for esse sobrenome, peço desculpas que eu perco aqui, vai subindo aqui e eu não consigo segurar. Ela pediu para o doutor Filipe falar das principais doenças que ela comete, porque ela disse que na família dela todo mundo morre de problema cardíaco. E aí é o medo dela. Então o doutor Filipe vai falar, tem sempre uma recorrência das principais doenças, até tinha separado, mas ia deixar passar. Hipertensão arterial, e eu não vou falar porque eu não sou médico. Depois a Vale vai me falar aqui também, né, em relação a essa alimentação específica, que pode ser utilizada pelo atleta, mas que nós, seres humanos normais, que não somos atletas, né, mas deveríamos fazer. Porque não basta, não precisa ser atleta para ter uma boa alimentação, ser regrado. Todos nós. Doutor Felipe. Olha, Edu, eu vou aproveitar o gancho depois tem um tema que o doutor Felipe vou aproveitar rapidinho o gancho que a Patrícia Galhardo, minha amiga, mandou aí um beijo para mim aí. E dizer que a cidade, Edu, hoje ela tem um motivo novo para comemorar. O Hospital Infantil Gonzaga, que é uma empresa de 60 anos na nossa cidade, que era uma empresa que não atravessava o seu melhor momento econômico e financeiro, foi recentemente adquirida por um fundo de investimento. Opa, que bacana. Que legal. Bacana. E esse fundo de investimento se quiser falar o nome, pode falar. A gente pode até fazer a gente pode até fazer um segundo programa para apresentar. Eu trago as pessoas aqui, os pediatras, os gestores. Tudo que vem para enobrecer a nossa medicina merece ser destacado. E a Patrícia é uma das gestoras desse fundo de investimento, que tem as mulheres super poderosas, tem a Cristine, a Fernanda, a doutora Luísa Ventura, a doutora Bruna, que são as diretoras técnicas, da qual eu me orgulho muito em fazer uma parte pequena trabalhar um pouquinho para esse fundo de investimento, em que visa trazer uma saúde de qualidade para nossas crianças na Baixada Santista. Então, nós teremos novidades aí do ponto de vista estrutural aí para o Hospital Infantil Gonzaga, que é uma empresa de 60 anos para a nossa região, muito importante. Então, como nós temos aí muitos temas infantis, eu vou te provocar aí, se você quiser fazer um tema sobre a criançada, aí eu posso ser a ponte ponte para trazer essas pessoas aqui, que elas têm muito para agregar para a nossa cidade. São pessoas corajosas que encararam esse desafio. Agora, falando o tema que eu fui perguntado sobre as principais patologias que acometem a nossa população, eu costumo brincar, Edu, se eu fosse gestor público, a principal coisa que eu faria era controlar a hipertensão arterial. Sabe, Valéria? A principal causa de mortalidade reversível no nosso país é a hipertensão arterial e o cigarro, seguidas pela glicemia. Pessoas que têm hipertensão arterial, pressão alta, AVCs mais, tem mais AVC, tem mais derrame, tem mais infarto agudo do miocárdio, tem mais insuficiência cardíaca, tem mais cegueira, Edu. Quem é mais hipertenso, tem microhemorragia do fundo do olho, tem mais cegueira. Olha aí, gente. Virgínia, quem tem hipertensão arterial mal controlada, tem lesão renal, faz mais hemodiálise, é a principal causa de pacientes fazerem hemodiálise no nosso país. Então, quando a gente fala de saúde, talvez a grande sacada para quem está nos ouvindo é medir a pressão arterial. Exato. Valores de pressão arterial acima de 14/9 nunca são fisiológicos. Não. Nunca são fisiológicos. Então, se você está com o seu aparelhinho aí, que hoje em dia nós, cardiologistas, entendemos que são muito bons, esses novos aparelhos, e está aí medindo a sua pressão passou de 14/9, consulte o seu cardiologista. Óbvio que situações como algias, dores, como ansiedade pode elevar a pressão. Mas se você tem uma dor, uma ansiedade que eleva a sua pressão, isso também precisa ser tratado. Sim. Então, o principal problema de saúde pública no nosso país é a hipertensão arterial. Número 2, o cigarro. Hoje nós vivemos uma final aí, o Brasil é um dos países que mais se parou de fumar nos últimos anos. Muito se deve a uma lei do senhor Paulo Maluf. Que ele fez uma lei que impedia as pessoas de fumarem em locais públicos. Só que, no entanto, quando a gente achou que a gente estava vencendo esse problema, que aparece
o cigarro eletrônico. Essa que todo mundo bomba. acha que Tô abafando. E aí o cigarro eletrônico, você já teve uma imagem infeliz até de um médico fumando esse cigarro eletrônico numa cirurgia, Não acredito. dando um péssimo exemplo. Nas mídias sociais nós já vimos essa imagem, que tem que ser apurada para ver se é verdade, mas hoje em dia nós vemos os jovens parando de fumar o cigarro que tem nicotina para fumar o cigarro eletrônico que tem mais de 200 substâncias que podem causar mal. E o narguilé? Também pode fazer mal. E a terceira condição é a glicemia, que é uma doença que também dá cegueira, que faz hemorragia no fundo do olho, que também dá insuficiência renal, que também é a principal causa de amputação dos pés não traumática no nosso país, Edu, que causa infarto e AVC. E causa também. Então, se você controlar a sua pressão, se você não fumar, se você controlar o diabetes, eu garanto que você vai ver muito mais anos, e eu acho que isso faz parte de qualquer check-up. Não precisa fazer exame caro, precisa medir pressão, precisa parar de fumar, estimular a parar de fumar, tem tratamento para parar de fumar, e também tem tratamentos, hoje em dia, super atuais para tratar a glicemia, que a gente consegue resolver na maioria dos casos. A André Ribeiro, ela falou que o programa está fantástico, obrigado. O sol que está ruim é o apresentador, brincadeira. Ela até elogiou, eu não faço nada, que eu só fico provocando eles. Mas ela falou um negócio aqui, ela me puxou a orelha. E aí eu aceito o desafio. Ela disse o seguinte, é muito fácil falar para as pessoas terem uma boa dieta se elas não têm condição de comprar. Mostre o caminho. Vou mostrar. Tá aqui, ó. A Vale vai dizer. Claro que concordo plenamente com você. Se a pessoa tem uma condição financeira melhor, também não significa que quem tem boa situação financeira coma certinho. Sei de gente que tem uma condição financeira muito boa e come um monte de bagulho, um monte de porcaria. Mas a Vale vai ajudar a todos nós. Mas a tua pergunta, a tua pergunta foi fantástica. Ela disse: aprendi muito. Ela falou: vocês poderiam estar numa grande emissora de TV em nível mundial. Poxa, obrigado. Esse é um elogio. Já ganhei meu carnaval e meu ano aqui. Mas a gente só faz a nossa tarefa. Valerie, vamos ajudar aqui. Vamos. André cita aqui. O que dá para se comer, mesmo quem tem uma situação financeira não tão privilegiada? Olha, o básico, tá? A boa dieta. Porque o que acontece? Eu trabalho, mesmo dentro do consultório, com pessoas que, às vezes, se esforçam no seu trabalho para poder passar em consulta. Porque, infelizmente, eu não atendo plano de saúde. Eu atendo particular. Mas, se a pessoa tem, pelo menos... aí, lógico, né? Dependendo de quem for, eu consigo viabilizar de alguma forma a consulta que atenda, né, essa pessoa. Mas, de qualquer forma, eu trabalho com o que a pessoa tem. O mais importante. Esse é o segredo, né? E é possível, tá? Super. Porque eu já escutei dentro da faculdade, que eu falei que eu ia fazer pro bono em alguns... E eu faço, né? Algum pro bono. E ela falou assim, eu quero ver você fazer esse tipo de nutrição. Falei, você está duvidando de mim? Pois eu consegui. Então é possível sim. Eu trabalho com a alimentação que você tiver. É possível. Arroz, feijão, sabe? Ovo. Ovo é mais barato. E, gente, não pira com ovo, pelo amor de Nossa Senhora, hein? O povo tem uma piração com ovo. E esse povo que fica quebrando, vai para a academia... engole 30 gemas de ovo. É melhor eu nem comentar Me sobre dá isso, agonia esse treco aí. Vai dar confusão. Ô, Valerie. O ovinho, não, os ovos todo mundo gosta. Eu gosto de ovo, acho que o doutor Felipe... Adoro. Só não pode, eu adoro ovo. Mas quantos que podem ser ingeridos? Agora eu vou falar sobre proteína. Vamos lá. Porque o mais importante dentro do seu planejamento é começar a divisão de proteína pelo seu dia, ponto. Claro, se tem uma questão clínica, sim, uma questão patológica, a gente conversa sobre isso e ajusta, né? Como já houve casos de paciente falando assim, você aumentou meu ovo, eu falei que não tinha, eu estou com colesterol na estratosfera, eu falei, meu amor, eu tirei o ovo, acho que você estava vendo um outro planejamento, eu tirei o ovo. O ovo é vilão ou não é vilão? Não, o ovo não é vilão. Bom. Só que a pessoa que tem alguma questão patológica, a gente tem que avaliar. Tudo é questão de avaliação. Sim. Tem que ver o que pode e não pode. Então a gente coloca mais a clara e menos a gema. Entende? E ela vai passar por uma avaliação do seu médico. E a gente vai ajustar isso. Existe o ajuste médico e o ajuste nutricional. Então, é possível sim. Feira. Por exemplo, qual o horário mais em conta da feira? Todo mundo conhece. O famoso horário da xepa, né? É a xepa. Você acha que eu nunca fui na xepa, gente? Eu não sou boba nem nada. Eu vou fácil. Fácil. E economiza fácil. E você vai achar as coisas boas do mesmo jeito. Sim, é possível sim, gente. É possível sim. Sim. Sabe? É possível ajustar a alimentação.
Passa em consulta comigo, eu ajusto isso. Aí é frutas, verduras, legumes. Exatamente. Porque também Gente, tem um excesso olha, do açúcar, né? Você quer uma... Não vamos falar de glicemia aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas você Doutor quer Felipe um exemplo... Exatamente. Você quer um exemplo de um prato perfeito? Boa, vamos lá. Metade do seu prato, verduras e legumes. E a outra metade? A outra metade, carboidrato, e a outra metade a proteína. Uma boa porção de proteína calculada para você. Por falar em boa... Que hoje é fácil encontrar na internet. Mas por falar em boa proteína, eu vou utilizar você, doutor Felipe. Tem uma pergunta aqui, eu ia falar que a tua vizinha ia quebrar minha cara. Ana Cláudia, da Pompeia, mas não é daqui, é Pompeia, São Paulo. Tá. Para o doutor Felipe, ela perguntou, eu não sei responder, viu, Ana? Ela colocou se eu podia responder, eu não posso não, doutor Felipe. O que é cardiopatia congênita? Ele vai responder aqui, viu, Ana? E olha, obrigado pela atenção também. E a Vala vai comentar também a respeito dessa questão da carne, porque o pessoal já mandou aqui, eu perdi, porque vai subindo, eu perco. Mas se é possível, doutor Felipe vai emendar falando e você depois complementa a respeito. Aquela famosa picanha cheia de gordura. Já me arrepia aqui, mas o doutor Felipe vai comentar. Vamos lá, eu vou falar da cardiopatia congênita. Congênita quer dizer que é uma isso? doença ao nascimento, que já está presente ao nascimento. Algumas situações que já estão presentes ao nascimento, elas precisam ser abordadas de forma precoce. Ou seja, resumindo bem, o nenê que nasce roxo, ele precisa ser operado de forma rápida. O nenê que não nasce roxo, que a gente chama do termo técnico cianose, cianótico, a gente espera ele ganhar peso, e a gente aborda essa patologia após a criança ter uma imunidade maior, um peso maior. Então, as cardiopatias congênitas são separadas do ponto de vista técnico. As de urgência, que são as que deixam o nenê roxo, e as não urgentes, que não deixam o nenê roxo. Tá? São condições que você nasce com ela e que, às vezes, Edu, você descobre na idade adulta ela. E, hoje em dia, a gente tem condições de tratar algumas delas, se não a maioria, até por cateterismo cardíaco, sem abrir o peito mais. Isso já evoluiu bastante e fazemos na nossa cidade. Tá? Agora eu queria também levantar uma questão da Valerie, de alimentação. É o seguinte, nós tivemos um governador, que para mim não deixou nenhuma saudade, em que ele chegou a propor que as crianças recebessem um conteúdo lácteo, parecia uma farinha, que parecia uma... Governador, você fala o JD, né? Tá bom. Que ele tinha alguns trajes, que ele gostava de se portar, às vezes, como um personagem, né? Você não tem o meu Learjet, tá? Porque ele tinha o Learjet, a gente não tem. Tá, que o ex-presidente se dirigia a ele como governador da calça apertada. É verdade, verdade. Mas, levando para o cunho técnico, sem citar o nome de ninguém, a história dessa alimentação concentrada, como se fosse uma farinha, ou mesmo parecia às vezes uma ração, o que você pensa sobre isso para as crianças? Acho que ele mesmo acabou abortando. Como não é minha área de especialidade, eu não sei se eu vou abordar de forma correta. Eu não gosto. Mas isso tem que ser abordado por um nutricionista materno-infantil. Tá? Porque não é minha área de especialidade mesmo. Eu fiz especialização em nutrição esportiva. Mas, mais uma vez, tem que passar pelo médico, passar pelo nutricionista, no médico pediatra, naturalmente, né, pelo menos, eu acredito. Ou, como ele mesmo disse, o médico da família, que vai indicar o melhor profissional. E aí, fazer um ajuste alimentar desse bebê. Se ele não estiver sendo amamentado, você está falando do bebê, né? Não. Foi proposto que algumas escolas que não teriam a alimentação para fornecer, enviassem para casa. Uma parte da merenda, salvo engano, fosse... Era um saquinho, parece aqueles saquinhos que o Médico Sem Fronteira usava. Isso. Em que os soldados vão nas guerras, enfim, por uma situação emergencial. Passou a Uma notícia. situação emergencial pode até ser, se não for prejuízo à saúde... deixa eu passar uma notícia aqui. Olha só, o ator norte-americano, agora ex-ator Bruce Willis, havia sido diagnosticado em 2022 com afasia. Tá? Se alguém quiser explicar o que é. Porém, ontem a sua família veio a público e declarou o seguinte: Bruce Willis foi diagnosticado agora com demência. Ele está com demência e comunicou que ele não tem mais nenhuma possibilidade. E a demência dele é frontotemporal. Doutor Felipe pode nos ajudar. Primeiro, o que vinha a ser afasia e depois demência, a gente tem uma ideia mais frontotemporal. O Bruce Willis é um cara que fez filmes incríveis, né, cara? Muitos. Como ele era um cara brilhante, ele fazia esse papel daquele personagem mau, aquele cara, enfim. Ele sai do mal pro bonzinho rapidinho, né? Rapidinho.
rapidinho, né? Mas é um cara que vai deixar muitas saudades, né? A afasia é a dificuldade de se expressar, de falar, que pode ser uma dificuldade de falar ou de entender. Chama afasia de expressão, quando você não consegue falar, ou afasia de compreensão, quando você não consegue entender. A demência frontotemporal é uma doença incurável, que ela aparece como uma atrofia da região da frente da cabeça, da região frontal, que aparece mais ou menos como um Alzheimer de evolução super rápida. E caminha para a pessoa ter dificuldade inicialmente de compreender texto, de reproduzir textos, de falar, de se expressar. Então, provavelmente o Bruce Willis, já tendo essas informações, eu acho que ele conseguiu aí, eu vi até que ele já fez até um testamento, já meio que separou as coisas, conseguiu, mesmo com acesso à medicina de ponta, ele acabou evoluindo para isso, que é uma doença incurável, e afinal é uma doença muito parecida com, acho que como todos conhecem, com Alzheimer, né? A pessoa fica atrofiada, ela não consegue mais deglutir, enfim. É uma doença muito triste que nós, na medicina, ainda buscamos um tratamento curativo para ela. Para finalizar o programa com os dois convidados de hoje, eu vou pedir para a Valerie, que é nutricionista esportiva, Valerie Schiff. Valerie Schiff, isso. Está aqui conosco. Valerie, todo mundo perguntando aqui, muito jovens, hein? Legal demais saber que vocês estão acompanhando o programa ponto a ponto, curtam a rádio também, né? O pessoal está dizendo aqui que toca AC/DC, Virgínia. A Virgínia gosta. Eu também. Ela coloca. O pessoal falou que toca Ozzy Osbourne. Toca também. Gosto. O pessoal falou que toca Bryan Adams, toca também. Gosto também. Tem muita música internacional, são só 11 mil músicas que a Virgínia está separando para vocês curtirem 24 horas em áudio e vídeo também. Agora, várias pessoas perguntaram aqui, vou pegar da Pamela. A Pamela falou, agora para o carnaval, o que não se deve fazer em termos de alimentação? Qual é o correto para quem vai... Melhor dos mundos? Para quem vai sair de casa, vai viajar, Primeiro, nós alimentação. estamos numa época de calor. Primeiro, um calor danado, para você não desidratar, bastante líquido, de preferência água, né? Ou sucos naturais, de preferência se deixar a polpa melhor, para que você não tenha um pico de glicemia, tá? Mas verduras, legumes, alimentação fresca, né? Frutas, comer frutas, tá? Para você tem as fibras das frutas, isso é muito bom, é bom para o intestino. Gente, intestino funcionando bem, a pessoa está feliz. E ainda mais passando noite em claro. O que faz o intestino funcionar feliz? Fibra e água. Fibra e água. Opa, dá dica de fibra aí. 90% da Dá dica de fibra, porque depois quem ouve a graça sou eu. O pessoal fala, você está mandando comer pedaço de lã. Eu ouço, depois eu pego aqui. Comer laranja, sabe quando você descasca a laranja? Vamos no simples. Vamos no simples. Tem fibra, exato. Geladinha, que delícia. É uma delícia. Comer ela depois, inclusive, de um bom almoço, que delícia. Tem gente que perguntou aqui, eu não vivo sem fruta, gente. Tem gente que perguntou aqui, eu não vou lembrar o nome porque subiu, se pode comer melancia, melão e tomar leite. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão ainda se Eu adoro leite, adoro melancia, adoro melão, eu corro risco. Não tem problema nenhum. É assim, a Só fruta, não pode exagerar também, né? A fruta, a melancia tem bastante licopeno, é muito bom e tem bastante fibra e bastante água. Não tem problema. O carnaval tá aí, o pessoal vai na frutinha se gelada. alimentem, só isso, sem piração. Só não me comam embutidos, pelo amor de Nossa Para Senhora. finalizar, doutor Felipe Saccabi, agradecendo demais, além da participação do doutor Felipe pelo conhecimento, por favor. A partir de que idade é bom uma criança ou se adolescente ir no cardiologista pela primeira vez? Basicamente era a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que toda criança, quando nasce, ela é avaliada pelo pediatra. A partir daí, Virgínia, se estabelece o risco cardiovascular dessa criança. Tem criança que da maternidade já tem, como eu citei aqui, se ela nascer roxa, ela já tem que sair para o cardiologista. Mas vamos entender que isso é a minoria, graças a Deus. Vamos entender que essa criança não tem nenhuma patologia, que ela nasce normal. O que eu recomendo para as pessoas, assim como fizer 18 anos, fazer pelo menos uma avaliação cardiológica. 18 anos, tirou a carteira de motorista, fez a carteira de trabalho, eu acho que tem que passar no cardiologista para ter uma conversa, para fazer um exame clínico, para fazer um eletrocardiograma. Eu acho que esse é o caminho que a gente consegue prever algumas doenças importantes. Muito mais, Virgínia, conversando do que fazendo exames. Muito mais examinando, vendo histórico familiar, e aí
tendo o médico da família. Eu acho que esse é o caminho. Olha, o Henrique Novaes, de Indaiatuba, mandando um abraço, parabenizando, dizendo, achei vocês aí, bacana. Ele achou primeiro pela rádio, hein? Achou a rádio, obrigado. Ele disse, onde encontra o Felipe Sacabe? Onde que o doutor Felipe atende, né? Não onde encontra, a impressão que ele vai na balada. É onde atende, ele quer ir em Indaiatuba. Quem quiser me encontrar, eu corro de manhã, segundas, quartas e sextas na praia. E eu pedalo às terças e quintas e faço natação no Santa Cecília com meu filho de segunda a quinta. Sexta-feira eu levo ele pro futebol das 7 às 8. Mas onde consegue marcar consulta? Mas o endereço melhor, profissional é na rua, no Anjo Copre, na rua Tocantins, número 70. É uma casa. Maravilha, maravilha. Tem história aquela casa ali, né, Virgínia? Onde é o Anjo Copre, né? Tem história. Depois eu conto pro doutor Felipe aqui, né? Agora, a Valerie não quer que ninguém encontre ela, onde ela vai, ninguém saber. Eu jogo voleibol de quartas e sextas no SESC e sábados e domingos no Atlanta à noite. E passeio na praia a hora. Ah, e treino também. É brincadeira, né? Não vou falar não, vou dar dica agora. Quem quiser profissionalmente encontrar o trabalho da Valerie, que é sempre importante, nutrição é um negócio apaixonante, comer é bom, mas tem que comer com responsabilidade, sejamos atletas, sejamos cidadãos comuns, né? Então, Valerie, diga lá. Na Bernardino de Campos, 562, conjunto 202. Em frente, do outro lado do canal, é o Marquês de São Vicente. Como diz o nosso ouvinte, o nosso querido Ronaldo Nazar, que não é aquele, esse aqui, o outro é o ex-jogador é o Nazar, esse é o Nazar, ele fala, aceita gordo? Que ele sempre brinca. Aceita o quê? Gordo. Aceita, que claro. ele fez a bariátrica, mas ele melhorou demais. Que legal. Assumiu o hábito de andar. Pena que a Pandora o deixou, né? Que ele tinha uma cachorra que era... Para planos de saúde, por exemplo, eu passo o reembolso, você tem que perguntar para o seu plano de saúde se eles fazem reembolso. E a grande maioria, hoje em dia, tirando um ou outro, eles às vezes dão reembolso full, né? Total, ou parcial. E é bem interessante isso. Agora, para descontrair mesmo, Valerie, qual é o baile que você vai pular de carnaval ou escola de samba? Eu não. Não vai ficar, eu não. Vou lá na piscina do meu condomínio. Tá ótimo, já tá ótimo. E o doutor Felipe tem cara de que é do bloco do que vai deitar cedo. Eu vou fazer esporte, vou treinar 3, 4 horas, vou fazer churrasco e vou tomar vinho. Sábado, domingo e segunda, terça e quarta eu vou trabalhar. Mas tem certeza que vai ter água junto. E ele fala isso com o maior descalabro, assim, vou fazer churrasco, né? Mas você falou da carne, né? Eu ia perguntar agora. Não, meu churrasco, peraí, agora eu vou explicar. Isso. Meu churrasco vai ser na sexta vai ser de carne, no sábado vai ser de peixe e no domingo vai ser o que sobrou da carne com peixe. Desculpa, na segunda. Boa, uma boa. Agora, dá uma diquinha de uma carne boa que um cardiologista come no churrasco, né, Valerie? Poxa. Eu gosto muito de fazer churrasco de maminha, que é uma carne mais magra. A maneira como eu faço ela, ganhei um livro do Martinho Polilo de como fazer churrasco. E aí eu deixo ela assando em cima da churrasqueira por uns 30, 60, 40, 50 centímetros. Aí a hora que o fogo está bem alto, que a carne já está com aquela... Eu desço ela e eu selo ela e eu gosto dela mal passada. Isso aí. Só faltou uma coisa ele falar, né, Valerie? O quê? Convidar a gente. Poxa vida, doutor. Vou marcar, vai ser um prazer. Olha, você veja que, além de médico, é um bom chefe de cozinha, né? Gostei do que eu vi, selei. Você viu? Selei, né? Isso é chique demais, né? Isso é chique. Isso é para chefe de cozinha. Selei, caramelizar também. Que delícia. Né? Caramelizar. Diga lá, Virgínia, para encerrar. Paulo Eduardo Costa, bom dia, estamos acompanhando esse excelente, esclarecedor programa. Dininha Couto, bom dia, amigos. A Dininha, que é de São Bernardo, e o Paulo, que além de ser presidente do Instituto Histórico e Geográfico, é dono da mansão da ilha, uma casa de festas, é casamento. Ô, Paulo, o pessoal anda casando mais ou separando, porque eu sei que o pessoal tem feito festa lá de separação. Sabia disso? Estou sabendo já. Então, mas é bom também, né? Mas, enfim, tudo é momento para festa. Bom, posto isso, gente, juízo, a gente está de volta segunda-feira, programas especiais no Carnaval também, mas juízo, né? Boa alimentação, cuide da saúde, que senão esses dois aqui falaram para quê? E descansem. Descansem. Ingestão de muita água. Tem gente que fala assim, pô, eu posso beber chopp o dia inteiro? Não, não deve. Não é, doutor Felipe? Exagero faz mal. Não, todo exagero faz mal. Quando eu falo bebo vinho, é uma quantidade pequena. Assim, ó, o vinho em baixas doses ele é benéfico para o coração. É isso aí. Agora, esse churrasco é aqui em Santos ou é em outro lugar? É no Guarujá. Guarujá. Se você passar por aí e sentir um cheiro de maminha, delícia, já sabe que é o doutor Felipe que está fazendo. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado, doutor Felipe, sempre uma honra. Obrigado, sempre uma honra. Obrigado, Virgínia. E a gente está de volta segunda-feira. Juízo, hein? Carnaval começou, mas com juízo. Tchau.